vai ficar agora a gente vai ter aula por causa das vermelhas? Por enquanto, pelo que a gente percebeu, eles vão falar só 30%. Então a gente vai conseguir mais uma ninguém. Aí vai ser remoto online. Isso está chegando especificamente. Porque, infelizmente, gente, ó, uma coisa é que esse crescimento do Covid pode piorar. Pode piorar. Vou ser muito sincero que eu estou falando como enfermeiro. Tá? Ela pode piorar mais ainda. Então, nós temos que se preocupar com isso. Perfeito? Porque ela pode piorar. Querendo ou não, mesmo que nós estamos de máscara, vocês estão de máscara, existem alguns tipos de problemas que nós podemos ter. Tá? Porque nós estamos no local onde tem gente, tem aglomeração, né, de gente, então aí as aulas não vai parar, vai continuar e a gente vai fazendo, tanto online como remoto. Tanto é que eles pegaram, ó, como dá para ver direitinho, né? Se fosse só a minha câmera, ela estava só aqui, ó. Essa aqui eu posso, se eu quiser jogar para a turma, eu consigo, ó. Então, e ela está falando, e a de cima está me escutando. Então, fica bem mais fácil poder trabalhar. Tá? Então, todas as salas vão ter data show e vão ter câmera. Não sei se vocês sabem, né? Quando vocês terminarem o curso, o ESA agora vai ter a faculdade de enfermagem também. Já vai começar esse mês, vai começar já rádio, pedagogia, radiologia, recursos humanos, não sei mais o quê. Então, vai ficar aí bem mais fácil para vocês, se vocês quiserem tudo já juntos. Dá para acompanhar pela apostila. Alunos de casa também dá para acompanhar pela apostila. Tá? Hoje nós vamos estar na programação de atenção à saúde, aula 3, microbiologia e parasitologia. Ok? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse universo. É meu filho, eu e meu filho. Ele nasceu, claro. Qual o número da apostila, professor? Qual página? Qual página? 126. Obrigado. 125. Bora lá. Patologias causadas por bactérias. Quais são essas patologias? Tuberculose, meningite e hanseníase. Oi? Teve? Nós vamos ver. O que é bacteriologia? É a ciência que estuda morfologicamente. O que é morfológica? É a estrutura da bactéria. É como essa bactéria eu consigo ver morfologicamente ela, ou fisiologicamente. Nós falando aí. As bactérias são seres microscópicos procariontes unicelulares. Então, elas são procariontes unicelulares. Mais abundante no planeta, mede de 0,2 a 1,5 micrometro de comprimento. Micro. Não dá para ver. Não dá para ver, não dá nem como se fosse um piolho ou uma pulga. Não dá para ver. Perfeito? Então, quando a gente fala microscópio, eu só consigo ver ele no microscópio e aumentar aí
bastante, tá? Qual a importância das bactérias? Fonte de medicação, como vacinas e antibióticos. Proteção do organismo, flora intestinal. Então, nós temos bactérias na nossa flora intestinal, as nossas próprias bactérias, como também nós temos na pele, tá? Nós temos bactérias andando na nossa pele que transforma. A minha microbiota não é igual às suas. Cada uma é diferente. Lembram lá? Vamos tomar bacilos, vírus, bacilos, né, do Yakult, um monte de coisa. Então, nós temos a nossa microbiota. Perfeito? Indústria de alimentos, como iogurte, queijo, etc., e também são causadores de doença, aonde ele pode ajudar e ele também pode causar doença. E aí, nós vamos conhecer um pouquinho as bactérias. E aí, nós vamos conhecer. Quando eu falo, isso é um pouco. Quando a gente fala de o que vem a ser um corpo, né? Uma bactéria, ele só tem aí ele é unicelular, não tem muitas células, então ele é um corpo. Nós chamamos de corpo. Aí, quando ele tem dois corpos, nós chamamos de diplococo. Perfeito? E quando a gente tem vários, nós temos estafilococos. Tudo isso é bactéria. E quando a gente tem aí, como vocês estão vendo aí de vocês, estreptococos. Quando ele também tem bastante e tem umas perninhas. Nós chamamos de estreptococos. Né? Aí tem o da pneumonia, que é esse pneumoconiase, que é toda a parte aí que vai causar a pneumonia. Lembre, não se fala pneu, é pneu, de pneu mesmo. Pneumonia. Pneumonia. Tá? As pessoas falavam errado. Vocês, técnicos de enfermagem, não podem falar errado. Pneumonia. Tá? Pneumonia. Tá? Então, a pneumonia, onde a gente tem o Streptococcus, que vem aí de outras bactérias. Professora, onde que essa bactéria pode estar? Em qualquer lugar do organismo. No cérebro, no pulmão, no intestino, no estômago, né? E aí sucessivamente. E aí nós temos o H. pylori, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. De H. pylori, esse aqui, ó, o último de cá. A sarcina, que é outra bactéria que nós temos aí. A sarcina, o Streptococcus, o Diplococcus que a gente já falou, e a Escherichia coli. Aonde dá a Escherichia coli? Aonde? Na vagina. É aquela que a pessoa sente o cheiro de peixe podre. Por isso que vem o famoso termo bacalhau. Por isso que é o famoso termo do bacalhau. Perfeito? A Escherichia coli, ela pode estar na vagina, a mulher fazendo xixi no banheiro, a mulher acabou de fazer a unha, está toda bonitinha, aquela mulher dela maravilhosa, deu um talinho lá, né, tirou um bifinho dela. Ela fez o xixi. Pode acontecer delas aí se infectar. Como que ela se infecta? O que pode acontecer, professor? Ela se pega no banheiro. Tem que tomar muito cuidado com a erisipela. É uma bactéria. Então ela sobe tem um local, ela entra, vai subir, ela se instalar nos vasos sanguíneos da perna. Tá? Então é isso só para vocês conhecerem.
um pouquinho. Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar banho de chinelo ou tapete, que seja higienizado. O correto é quando a última pessoa que tomou banho jogar cloro ou água sanitária, esfregar o banheiro, deixar no outro dia de manhã, quando alguém for tomar banho, ó, joga água, porque você mata essa bactéria muito tempo com a cândida. Tá? Então, aí só para a gente conhecer. Aí, nós vamos conhecer quando a gente fala da classificação morfológica dela. Então, eu falo, estrutura bacteriana, ela tem uma cápsula. Vocês já ouviram falar de cápsula, já? Lembra? Quem tem cápsula? Qual é o vírus que tem cápsula? A gente já conversou. Qual que é? Não escutei. Covid, lembra do Covid? Ele tem uma cápsula, ele é encapsulado. Bactéria também é encapsulada. Tá? E ela tem a cápsula, que é uma camada viscosa externa à parede celular, podendo ser constituído de constituição proteica. Ele tem a proteção dela. Então, o sabonete e o álcool podem aí corromper essa capa que ele vai fazer isso aqui. Então, aqui tem um RNA, ou o DNA dela, então ela está cheia aqui. Quando eu lavo a minha mão, eu quebro essa capa de gordura. O que acontece? Isso aqui, ó, vai cair no meu rio. Todo mundo consegue ver isso? Então, ó, acabo com ela. Tá? Parede celular determina a forma e protege as bactérias contra a agressão física do ambiente. Então, ela tem uma parede celular. Ela tem aquela parte dela todinha aqui, ó, para ninguém chegar nela, né? E isso aqui também se forma para ela poder se ligar, né? Aí ela consegue ler e se replicar. Lembra lá que eu falei que a gente vai replicando uma mãe, duas filhas e aí sucessivamente? É isso que acontece. Professor, no caso do HIV também. Também. Mas aí a gente vai ver do HIV, tá? E aí nós temos o flagelo. Para que serve o flagelo? Estrutura que confere o movimento da bactéria. Essa bactéria precisa andar. O espermatozoide tem flagelo. Ele precisa andar até o óvulo, lá no útero, perto das trompas de falópio, lá nas trompas de falópio, aonde ele vai fazer o quê? A fecundação. E aí acontece o termo de nidação, que ele vai acontecer. Então, o espermatozoide, ele está aqui com o óvulo, né? Então nós temos vários espermatozoides, é quase a mesma coisa, todos em cima, e aí o que entrou primeiro, que conseguiu romper essa barreira, ele entra, o cromossomo aqui dentro, e ele corta o quê? O flagelo. A hora que ele faz isso, que ele entrou dentro do óvulo, nenhum mais consegue entrar, porque ele faz uma barreira protetora. Ele faz uma barreira protetora onde ninguém mais consegue entrar. Nenhum outro consegue entrar. Professor, mas e aí quando a gente tem gêmeos? Aí existe uma estrutura que vem para o Se é um gêmeo que não é um vitorino, pode ter dois óvulos. Se eu tenho um só, aí aqui dentro dessa estrutura ele consegue fazer aí dois, que são da mesma placenta, univitelinos, do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. Aqueles são gêmeos idênticos, você não sabe quem é quem. Confunde um pouco. Agora, quando não é gêmeos univitelinos, aí eu tenho dois óvulos, são duas fecundações. Mas ele pode usar o mesmo salário, sem problema. Tá? Filhas são as estruturas curtas e finas que permitem a capacidade da adesão das bactérias, aonde ela vai ser aderida, aonde ela consegue se aderir. E o plasmídios, que são pequenas moléculas de DNA que contêm os genes que tornam a bactéria mais resistente, que vai se tornar elas mais resistentes. Então aí a gente consegue visualizar tudo isso, ok? Então aí só para vocês conhecerem um pouquinho da morfologia. E aí, nós vamos...
Classificação das bactérias na constituição da parede celular. Isso é muito importante vocês entenderem. Tá? É importante porque no nosso organismo, qual é a importância que nós temos? Não, sangue, os sinais vitais que a gente fala, o sangue é o que acontece dentro do nosso organismo, aonde o sangue aí tem o poder. O sangue ele tem o quê? Ele carrega o oxigênio. Perfeito? Ele carrega o oxigênio para os demais locais. Então, quando você estiver na aula de saúde do adulto, vocês vão ver que vocês vão conhecer a anatomia. Na anatomia, nós vamos falar o seguinte para vocês. Dentro do coração, existe a pequena circulação e a grande circulação. Só para vocês entenderem. O que acontece? Quando a pequena circulação entra dentro do pulmão, ela faz a troca gasosa, que nós chamamos a troca gasosa. A hematose, que faz o quê? Troca o CO2 por oxigênio. Para todo mundo poder resistir, para não ter toxinas, não poder ter um monte de coisa. Então, aí, faz a troca gasosa ou a hematose. Perfeito? E essa hematose, o que acontece? Vamos entender isso. Gram-positiva. Na parede celular da bactéria gram-positiva, observa maior quantidade de petitioglicano, além da presença de ácidos peicônicos. Essas bactérias em coloração gram-positiva, de cor azul ou violeta. Então, o que acontece? Quando ele fala que é gram-positivo, ele precisa para sobreviver do quê? De oxigênio. Ele precisa para sobreviver de oxigênio. Professor, estranho ele precisa para sobreviver de oxigênio. Então ele pode sobreviver aonde? Em todo o corpo. Em todo o nosso corpo. Porque todo o nosso corpo precisa de oxigênio. Perfeito? Gram positivo, automaticamente lembre de oxigênio. Gram positivo, lembre de oxigênio. Estou na aula, avisa. Gram positivo necessita de oxigênio. Gram negativo, as paredes celulares das bactérias gram negativas apresentam maior complexidade. Existe camada com menor quantidade de peptidoglicano e outras de membrana externa, formada por lipossacarídeos. Perfeito? Essa bactéria em coloração gram de cores vermelhas. Ela consegue sobreviver no meio tanto no meio do CO2 como do DO2. Então, se ela chegar aqui, ela sobrevive. Agora, a gram positiva, se ela estiver no meio do CO2, o que acontece com ela? Morre, ela faz apoptose. A apoptose é morte celular. Ela não morre, tá bom? A partir de hoje, ela faz o quê? Apoptose. Morte celular. Perfeito? Nós nunca mais vamos falar de morte. Vamos falar, ela faz a apoptose. Perfeito? Apoptose. A apoptose morreu. Foi embora. Perfeito? E aí a gente vai ver reprodução bacteriana. Lembrando que nós temos gram positiva e gram negativa. Agora a gente tem que ver isso aqui, ó. A reprodução bacteriana, ela pode ser assexuada por divisão binária. Quando ela é assexuada, ela mesmo consegue fazer o quê? Ter filhos. Ela é assexuada, ela pode ela mesma ter filhos. Perfeito? Nesse processo, a bactéria se divide ao meio, gerando duas novas bactérias geneticamente idênticas. Olha aqui, ó. Lembrando aqui de cima, né? A mãe gera duas filhas geram duas irmãs,
duas filhas, e aí vai lá. Respiração celular. Perfeito? E aí, vamos lá, na respiração bacteriana. O oxigênio pode ser indispensável, letal ou inócuo para as bactérias, o que nos permite classificá-las em aeróbias, exige presença de oxigênio. Quem exige a presença de oxigênio? A gram positiva e a gram negativa. As duas precisam. Perfeito? Exemplo, a Neisseria da meningite. Ela só vive em meio aeróbico, onde eu tenho quem? A O2. Ela só consegue sobreviver. Se ela vive no mundo CO2, ela morre. A meningite. Perfeito? E anaeróbias não necessitam de oxigênio, como o Clostridium tetani ou Clostridium botulinum, dentre outras. Botulismo e a tetânica, o tetânico. Tá? Então, isso aí consegue sobreviver sem problema algum. Relação entre as bactérias e doença. As bactérias são encontradas onde? As partes no ar, na água, no solo, inclusive em nosso corpo. Foi? Inclusive no nosso corpo. Quando a bactéria penetra no nosso corpo, algumas cadeias de bactérias secretam toxinas na corrente sanguínea que carregam o veneno para diversas partes do corpo. Algumas doenças causadas por bactérias podem ser prevenidas através da imunização. Eu tomei a vacina, eu estou imunizado, perfeito? Então ela tem aí. E aí, lembrando disso, agora a gente vai aprender isso aqui, e nós vamos precisar, quando eu for falar de vacina. É muito importante vocês entenderem. Imunidade é a proteção contra as doenças infecciosas. O sistema imunológico produz células de defesa. Quem é essas células de defesa? Os leucócitos, que é encontrado aonde? No nosso sangue. Perfeito? Então, aonde é encontrado os leucócitos? No nosso sangue. Como os agentes causadores das doenças, que é o antígeno. Aquele antígeno entrou dentro do meu organismo, automaticamente, os leucócitos, que são células de defesa, vai lá e mata esse antígeno. Perfeito? Professor, então vamos pensar. Eu vou tomar uma vacina de um vírus X ou de uma bactéria X. Então, eu tenho essa bactéria ou esse vírus, perfeito? Eu tenho ela. O que acontece? Ela tem o RNA, eu tiro um pedaço dela, extrai um pedaço dela, nós chamamos isso de vírus inativados. Tirei um pedaço desta célula, fiz um vírus inativado. Aonde eu coloco? Dentro da vacina. Então, vocês recebem um vírus inativado que, independente de vocês tomarem a vacina, vocês não serão contaminados pela doença que for, tipo coronavírus, né, o Covid, uma meningite, a tuberculose, e aí sucessivamente, perfeito? Então, tirei o pedaço, coloquei lá, injeto em vocês. O que acontece? O que vai acontecer aqui? Os leucócitos vão atrás desse vírus inativado que entrou e vai matar. O que ele faz? Na verdade, ele mata. O que ele faz? Ele reproduz células de defesa para aquilo que entrou no seu organismo. Então, da tuberculose, entrou um pedacinho, ou entendi, ele vai fazer o quê? Nós vamos ter uma imunidade. Agora eu tenho imunidade. Se a pessoa que tossir na minha cara eu fizer, eu não vou pegar mais a doença. Perfeito? Isso que nós chamamos. Aí nós temos essa imunidade. Quais os tipos de imunidades que nós temos? Nós temos a imunidade inata. O que ela é inata? Natural, mecanismo que existe antes da infecção. Então, quando eu vou no médico, o médico, eu estou com dor no corpo, nossa, uma dor que eu não estou aguentando, eu sinto febre, um monte de coisa. O médico, quando eles vão, eles fazem o que vocês? Eles pegam e fazem isso aqui, ó. O que eles estão procurando? Glândulos. Glândulos infartados. Por que nós temos glândulos infartados?
Esse glândula está falando de células de defesa. É isso aqui que está acontecendo dentro do organismo. Os leucócitos estão brigando. Então, opa, tem alguma coisa que está acontecendo com esse meu paciente. Então, eu achei o glândulos, estou vendo que está célula de defesa por algum problema, eu vou pedir o quê? Exame de sangue. Mas você já me passou a sua história clínica. Eu estou com febre, com mal-estar, com ânsia de vômito. Eu vou curar o quê? Nesse primeiro momento seu. Porque eu não sei o que você tem. Eu primeiro vou curar a febre, vou passar um remédio para a febre. Mas qual é o remédio para a febre? Não existe nome. É um antitérmico. Eu estou com dor, um analgésico. Tá? Então é isso que eu vou cuidar. Eu vou cuidar do quê? Dos sintomas. Porque sinais é aquilo que você me refere. Eu fui lá, sinais. Você me referiu, estou com dor de cabeça. Eu tenho como avaliar a dor de cabeça? Não tenho. Estou com febre. Eu tenho como avaliar sua febre? Tenho. Coloco o termômetro e vou ver se você realmente está com febre. Eu vou constatar que você está com febre. Então, os sinais que você me falou viram sintoma, olha que eu constatei que você está com febre. Perfeito? Fica claro para todo mundo? Então, sinais é aquilo que eu me refiro. Sintomas é aquilo que eu vou lá e constato. Minha pressão está alta. Você falou, eu não verifiquei. Eu não mensurei. O que eu vou fazer? Vou lá, mensuro. Opa, 14 por 10, está alta. Então, é sintoma. Agora eu estou vendo o seu sintoma. Realmente você está com sintoma. Perfeito? Fica claro essas coisas para vocês? O que é sinais e sintomas? E aí, bora lá. Barreiras físicas. O que eu tenho como barreira física? A mucosa íntegra, os cílios, o trato respiratório, a tosse no espirro. Estou espirrando, estou tossindo, alguma coisa então no meu organismo. Porque não é fisiológico eu tossir. Não é fisiológico eu espirrar. Isso é patológico. Tem alguma coisa estranha dentro do meu organismo. Se eu estou com dor no corpo, tem alguma coisa de errado. Então, ali está me falando. Barreiras químicas, ácido gástrico, salivas, enzimas e lágrimas. Então, nós também, a nossa saliva, agora eu vou falar uma coisa aqui, uma coisa muito importante mesmo, né? Não é para vocês deixarem de beijar. Na minha boca, ela é mais contaminada que o meu nariz. Você já viu criancinha pegar o dedo e comer? Não é nojento. Porque aqui é menos contaminado do que aqui. Quando vocês vão aprender a fazer aspiração de vias aéreas superiores, do menos contaminado para o mais contaminado. Primeiro eu faço o nariz, limpei todo o nariz, depois eu vou para a boca. Porque aqui é mais contaminado. Eu tenho bilhões de bactérias na minha boca. Aí quando você beija o seu namorado, o seu marido, você está passando bactéria para ele, está passando bactéria para você. Professor, eu já fico imune quando a gente está namorando. Eu já estou imunizado. Sem problema algum, pode continuar beijando, porque a bactéria já passou por cuidado para beijar o vizinho, o amante, ou amante, e aí sucessivamente, porque você vai ter milhões de bactérias e pode passar para o seu namorado, para o seu amigo, para o seu colega. Né? Hoje eu fui na boate, beijei muito, beijei todos que eu vi pela frente. Você recebeu aí uma carga viral bem grande de bactéria, né? Sobre os poderes grandes, a bactéria não sabe se você. Perfeito? A minha bactéria do meu organismo, ele entende. Não consegue matar. Tá, gente? Então, assim, a minha bactéria, ele entende o meu organismo. Por isso que quando eu falo para vocês, a lavagem de mão é importante quando eu vou cuidar do meu paciente. Porque eu posso passar a minha microbiota para o meu paciente que eu estou cuidando. Então é por isso que nós lavamos a mão. Nós fazemos a lavagem de mão corretamente. Então a gente tem que se preocupar com isso. Nós temos que entender isso. É importante. Perfeito? Então aí só para vocês conhecerem um pouquinho e entenderem um pouquinho sobre quando nós falamos de bactérias, quando nós falamos de algumas coisas. Então é esse entendimento que eu tenho que ter. Perfeito? Até aqui fica claro para todo mundo? Perfeito? Aí também, gente? E aí nós temos imunidade adquirida.
Qual é essa imunidade adquirida? Criança, quando chega, primeira coisa que eu faço é o aleitamento materno dela. A mãe tem filho, ela pariu, né? Se ela não for uma paciente soro positiva, se ela não tiver hepatites, algumas coisas, ela vai amamentar o filho. A hora que ela vai amamentar o filho, ela passa a imunidade adquirida. Qual é adquirida? De mãe para filho. Tá? Então, por quê? Eu estou adquirindo da minha mãe a imunidade que ela tem. Por isso que nós vacinamos crianças com quantos meses? Com 2 meses. Mas dentro do hospital nós vacinamos a BCG e a hepatite. Perfeito? E essa mãe, ela vai dar o restante aí que a gente precisa. Tá? Então, pelo leite materno. Sai o colostro, né? O colostro daquele leite que ele sai bem amarelo, que é a parte da imunidade do bebê. Que é a primeira mamada que é boa, que vai sair aquele leite meio amarelado. Aquilo é todas as imunidades, todas as vacinas que vocês tomaram, tudo que vocês têm de imunidade no seu corpo. Então, ela é adquirida. Lembre-se disso. Aonde mais eu adquiro? Nas vacinas. Aí eu coloquei um pedacinho do bebê dentro do meu filho chupar. Não existe, tá? Não existe. Porque tem gente que pode pensar, é adquirida. Não. O leite materno tem o colostro, a vacina tem aí todo o suporte que a gente precisa. Perfeito? Não são amamentadas? A gente tem que vacinar elas em tempo correto e deixar elas fora de bastante pessoas até um certo tempo. Porque eu tenho filhos. Oi? Foi como eu tenho meus filhos. A minha menina não foi prematurão, não pegou peito, ela no copinho, nem na madeira. Então, e aí ela tentou tirar, né, o leite e vai dando no copinho, mas sai o colostro. Ela pode ter visto, ela estava meio assim, mas sai nos primeiros vezes sai bem amarelado. Tá? Então, aí só para vocês conhecerem um pouquinho. Tá? Ficou clara essa parte, quando é adquirida, certinho? E aí nós vamos para quem? Para tuberculose. Perfeito? Professor, tuberculose é bactéria? Perfeito. Bactéria. Tá? Então, quando eu falo de bactéria tuberculose, é uma infecção pulmonar causada pelo Mycobacterium da tuberculose. Também conhecido como bacilos de Koch. De Koch ou Koch, depende, vocês vão escutar, como Koch ou como Koch. Tá? Não tem o I, mas tem algumas pessoas que falam desse jeito. Pode afetar outras partes dos corpos, sem necessariamente afetar os pulmões. Jura? Não afeta o pulmão? Não. Pode afetar outros ossos, rins, fígado, cérebro, sistema renal, e aí sucessivamente. Não existe só tuberculose no pulmão, como vocês conheciam. Meu Deus do céu, é vivendo e aprendendo, é estudando e aprendendo cada dia. Então pode ter tuberculose em outros locais. Perfeito? Como as meninges, os rins, os ossos e os linfonodos também. A transmissão pode ocorrer pelo ar quando uma pessoa infectada libera gotículas de conversa, tosses e espirros. Gotículas é pelo ar. Queria quietinho? Vai ficar aqui, se eu entrar ali, naquele local que eu posso ter ali a pegar o tuberculose. Perfeito? Fisiopatologia da tuberculose. Uma pessoa inala o bacilos e fica infectada. Os bacilos passam para os alvéolos. Aonde é o alvéolos? Aí onde vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, nessa parte. Os alvéolos. Aonde começa a se multiplicar. Também pode ser transportado pela corrente sanguínea para outros órgãos. O sistema imune entra em ação, produz células de defesa, os neutrófilos e os macrófagos iniciam um processo inflamatório. Quando ele vai começar essa inflamação,
quando ele vai começar a acontecer tudo isso, ele fala para mim, opa, entrou uma coisa estranha, bora lá matar, bora neutralizar isso, tá? Então nós temos ajuda aí. Neutrófilos e macrófilos também ficam no sangue, perfeito? Em células de defesa, tá? Período de incubação da tuberculose, de 4 a 6 semanas. Após a infecção, para a detecção das lesões primárias. Período de transmissão, enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não tiver iniciado o tratamento, a transmissão é reduzida gradativamente por 2 semanas de tratamento. Comecei a tomar o medicamento. Até 2 semanas eu não estou mais infectando ninguém. Tá? Começa a tomar o medicamento, vai devagarzinho e aí sucessivamente. E ali é para vocês verem o micobactério da tuberculose. Tá? E aí vocês acabam vendo. Quais os sintomas que a pessoa tem? Tosse crônica durante mais de 21 dias. Né? A tosse pode ser produtiva ou não. Aquela tosse seca, chata, tá? Uma tosse alérgica. Ou aquela tosse com catarro, né? Possível catarro e aí sucessivamente. Professor, eu falo catarro ou secreção? O nome é o quê? Catarro. Secreção é outras partes. Né? Então, agora, se eu falo uma tosse produtiva, automaticamente na minha cabeça também, você entende o catarro ou a secreção de catarro. Perfeito? Sudorese noturna. Fui dormir, acordei de manhã lavado de suor. Suor se chama, aí para vocês saberem, sudorese. Tá? Sudorese é suor. Sudorese. Suor. Só que essa sudorese, ela não é diurna, ela é noturna na hora que eu vou dormir. Tá? O meu organismo, ele também fala um pouquinho pela sudorese. Tem gente que acaba, nossa, tá um calor, eu sou bastante. Mas no frio eu também sou. Aconteceu alguma coisa com as glândulas sudoríparas. E a gente tem que visualizar isso. Tá? É normal? Tive um sonho, um pesadelo, alguma coisa? É normal eu suar. Mas eu suar todos os dias, eu tenho que falar com o médico. Eu tenho que conversar com o médico sobre isso. E não dá só um sintoma, vamos todos. Pode dar até uns 3 ou 1 mesmo. Porque se ela for ficar tosse. Uhum. A dinamia, né? Nossa, o desânimo, né? A gente está faltando com desânimo, por uma coisa a mais, eu não sei o que está acontecendo comigo. Febre baixa, não é febre alta. Só para vocês entenderem um pouquinho. Não é aquela febre que vai chegar a 39 e pouco, não, é uma febre baixa, normal. 37,7, 37,8, 39, 37,9, não passa muito disso. Fadiga e perda de peso, nossa, né, estou desanimado, e aí sucessivamente, perda de peso, emagrecimento, estou comendo bem, mas estou emagrecendo, não sei o que está acontecendo. Tá? Então, tudo isso. Como que é realizado o diagnóstico? Como que eu faço o diagnóstico aí deste paciente como um todo? Primeira coisa, raio-x do tórax. Tá? Então, eu tenho que fazer uma radiografia do tórax. Né? Tórax. Perfeito? Essa parte do tórax. Tórax daqui para cima, abdômen daqui para baixo. Tá? Professor, mas o tórax também envolve as costas? Sim. Essa parte todinha é tórax. Abdômen daqui para baixo. Teste de PPD. O que é isso? É quando a gente tem pessoas comunicantes, nós fazemos o teste de PPD. Que eu vou lá, pego um pouquinho de um líquido e coloco, né, e faço aqui, vou medir para ver se a pessoa teve ou pode ter tuberculose, ou se ela já teve contato. Porque quando eu faço isso, é quando a pessoa vira comunicante. Eu moro dentro de uma casa onde tem uma pessoa que tem tuberculose. Aí eu posso procurar para fazer o teste de PPD. Aonde faz teste de PPD? Em algumas unidades básicas de saúde e em alguns centros de referência DST-AIDS. Tá? Então, doenças sexualmente transmissíveis ou AIDS. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis? Algumas aí que a gente depois pode ver, que a gente vai ver mais ao longo da frente.
mas só para vocês saberem. Lá faz o teste de PPD, né, que pode ser referência de tuberculose. Cultura de escala e pesquisa de bar, que a gente chama de bar. O que eu faço? Eu dou 3 copinhos para aquela pessoa, peço para ele nunca no banheiro, nunca no lugar fechado, eu vou do lado de fora, ele vai tentar escarrar dentro das 3 amostrinhas, por 3 dias. Então, ele faz do lado de fora, né, no local aberto, para não ter esse tipo de problema. Por que se eu peço para ele no banheiro? Porque se entra uma pessoa e ele é positivo, o que vai acontecer? Vai infectar a pessoa que entrou. Perfeito? Estou dando todas as dicas aí para vocês entenderem. Então, se eu falar para vocês, me dê um cuidado de enfermagem para tuberculose, na coleta de exame, nunca colher em local fechado, sempre em local aberto. Isso é cuidado de enfermagem, é vocês que fazem. Perfeito? 3 amostras, história clínica. Tudo que você me trouxe como referência, tudo que você me falou, que eu preciso saber para ver o que você tem. Então, a sua história clínica me deixa aí suspeitar que você está com tuberculose. Então, o médico pode falar, você está com suspeita de tuberculose. Eu só posso falar que você está com tuberculose quando você estiver todos esses exames e deu positivo. Perfeito? Nunca vou falar que tuberculose é certo. Aí eu tenho que fazer. Bora lá. Tratamento. Quais são os medicamentos que usamos? Jamais eu vou perguntar isso em prova para vocês. Qual tratamento? Não posso. Vocês não são enfermeiros. Tá? Tratamento: rifamicina, isoniazida, pirazinamida. O tratamento dura em torno de 6 meses. Posso perguntar quanto tempo dura o tratamento aí da tuberculose? 6 meses. Só que aí eu posso perguntar uma coisa. Já falei isso para vocês lá no comecinho. Tratamento supervisionado. Lembra disso? Toma um medicamento lá na UBS. Lembra? Tem um programa de tuberculose que é subdividido em programas. Nós temos o subprograma da tuberculose, aonde ele faz o quê? Lembra? Ele tem direito ao passe, ao lanche, uma cesta básica. Lembra disso? Nós falamos isso lá no comecinho, quando a gente falou de tuberculose, porque nós já falamos de tuberculose. Agora nós estamos conhecendo qual a bactéria. E aí, quando eu pergunto para vocês, o tratamento é realizado por 6 meses. Tá? E existe um programa. Por quê? Por que esse programa existe? Para ele não desistir de tomar o medicamento durante os 6 meses. Porque senão ele se reinfecta. Pode vir pior? Pode. Pode vir melhor? Pode. Depende muito do organismo de cada um. Lembram disso? De organismo do meu. Vamos lá, eu falava bastante. Bastante eu falei na sala de aula na sexta-feira. Cada um tem um metabolismo. O meu metabolismo não é igual ao do outro. Lembra disso? Tem que estar na cabecinha de você. E aí, nós vamos para a meningite. Meningite é um processo inflamatório das meninges. Opa, nós temos meninges, temos. Se eu tirar um pedaço da calota craniana de vocês, eu consigo ver as meninges. Nós temos a dura mater, a pia mater e a aracnoide. Pia mater, dura mater e aracnoide. São esses 3 que a gente tem as meninges. Professor, nós temos meninge no cérebro. Perfeito, ali dá para ver direitinho, ó. Eles colocaram as meninges para vocês. Subaracnoide, pia mater e dura mater. Perfeito? Só que ela vai até onde essas meninges? Só no cérebro? Ela desce pela... Oi? Entendi. Coluna? Pela espinha? Bora lá. É espinha ou coluna? Coluna. Coluna é uma coisa. Coluna é outra.
Coluna é osso. Medula espinal. Medula espinal. Perfeito? Então, ó. Olha a nossa medula espinal. Na medula espinal, aqui, ó, os meninos que não estão vendo, não sei se vão dar para ver, nessa parte aqui, ó, nós temos a medula espinal, que também são recobertas pelas meninges. Dura mater, pia mater e aracnoide. Perfeito? Então, elas são recobertas, tanto o cérebro como a parte ali para a gente poder conhecer. Então, ali está falando aí no negócio de vocês, a tradução dos termos onde a gente vai ver. Meninge, meningite, screw, crânio, blood vasos sanguíneos. Aí tem a aracnoide meninge, subaracnoide, espaço subaracnoide e a mater, meninge. Parte cérebro, ganário, parte cinzenta, líquido macro, parte branca. Aí tem o líquido céfalo enraquidiano, metoso, né, da bactéria. E aí nós temos o líquido do cérebro. Só para vocês, quando for ler e não conhecer, vocês já sabem, eles traduziram tudo ali do lado, para vocês conhecerem. Tem aí na apostilinha de vocês, né? Então dá para vocês acompanhar direitinho. Tá? Então, conhecendo um pouquinho aí sobre essas meninges, sobre tudo isso. Então, a gente acaba visualizando e entendendo o que acontece aí no dia a dia do nosso organismo. Nosso organismo, gente, é muito lindo. Ele faz... vocês têm que se apaixonar pelo nosso organismo, pelo organismo de vocês, pelo organismo do outro. Ele é tão inteligente que ele consegue fazer várias coisas. Ele sabe o momento de você urinar, ele faz vontade de você urinar. Ele sabe o momento de você estar com fome. Ele sabe o momento que você tem que suar. Por que existe suor? Para resfriar no seu corpo, isso está muito quente. Tá? As fezes eliminar. Por quê? Eu já comi muito, está se formando as fezes. E o que não presta, ele joga fora. O que foi absorvido entrou dentro do organismo. Então, olha que coisa diferenciada. A mesma coisa quando você souber. Professor, eu tenho curiosidade para aprender como o medicamento age no meu organismo. Isso vocês vão aprender. Quando a gente fala de farmacocinética e farmacodinâmica. E é uma coisa muito linda. É muito lindo de você saber como que acontece quando eu engulo um comprimido, que chega, que vai acontecer. É totalmente diferente. Tá? Então, o nosso organismo é uma coisa linda quando ele funciona. Só que tem gente que tem problemas no organismo, no metabolismo. Eu tenho gente que não funciona algumas coisas. E aí, existem algumas alternativas. Quando eu não consigo, quando eu falo do nosso rins, o nosso rins serve para filtrar tudo que existe no nosso organismo. Então, ele faz a absorção do sangue. O que ele faz? Ele pega o sangue sujo, limpa tudo isso, faz a absorção de volta para dentro da veia, das artérias, traz de volta e leva o sangue limpo. E o que é de sujeira vai para a urina. Olha que coisa bonita. Né? Então, quem gosta de saúde, de biologia, se sente maravilhado. Eu sou apaixonado pela saúde. Então, eu amo quando eu começo a estudar tudo isso, que eu vejo que o organismo trabalha, que consegue saber que se o cérebro parar, o coração pode continuar batendo. Eu posso ter morte encefálica e o coração continua batendo. Se o coração morrer, se ele parar, meu cérebro para junto. Olha que bonito. Olha que coisa diferente. Mas, professor, o cérebro, eu tive morte encefálica e o coração continua batendo? Então, olha que interessante que é o corpo humano. Nós temos que se apaixonar por isso. Então, assim, se tem algum problema, né, se eu estou com alguma dor, é porque tem alguma coisa errada no meu organismo. E a gente tem que conhecer parte a parte do nosso organismo. Então, isso é importante vocês conhecerem. Como nós vamos ver aqui. Meningite bacteriana. Olha, bacteriana. São as mais frequentes por streptococcus, pneumonias,
Amilovirus, influenza, Neisseria meningitis, meninges meningocócicas. Transmite por vias respiratórias, gotículas. E aí, quando eu falo de gotículas no ar, hoje nós estamos usando, todo mundo usando máscara. Qual a absorção da máscara? Como que eu respiro quando eu estou com a máscara? Coloquei a máscara. Como que eu consigo respirar com a máscara? Normal, mas ela serve como o quê? Como um filtro. Como um filtro. Esse filtro que ela faz, se ela estiver úmida, ela não serve mais como filtro. É como se eu não estivesse usando nada. Né? Hoje você escuta, tem que usar duas máscaras, uma cirúrgica e a outra. É importante? Sim. Mas você já tem uma máscara, uma barreira. Tem uma barreira para qualquer tipo de coisa. E, professor, só do Covid? Não, da meningite, da tuberculose, da hanseníase, e aí sucessivamente. Todas a gente acaba aí. Né? Porque eu também. Não tem como respirar. Aqui, eu posso estar sem máscara. Vocês, se acontecer alguma coisa, vocês não são contaminados. Porque vocês estão com máscara. Vocês não conseguem explicar para mim. Porque vocês estão com máscara, vocês estão com bactéria. Tá? Então, bactéria, vírus. Tá? E a gente fala transmissão de gotículas do indivíduo infectado. Qual é o período de incubação? De 2 a 4 dias. Quais os sintomas? Exantema petequial. Então, ele tem o exantema, ele vai ter um grosselinho no corpo, começa em algum lugar, não sei aonde, pode ser em qualquer lugar. Ele tem um exantema petequial, aonde pode estar vermelhinhos, algumas cores, tá? E aí, náuseas e êmese. Náuseas, que a gente vai falar de náuseas, estou nauseado. Mas não consigo, isso é náusea. Êmese é vômito. Na língua que vocês conheceram, da nossa, da saúde, êmese é vômito, é vomitar. Estou vomitando. Êmese. Aumento da pressão intracraniana. Minha cabeça parece que vai explodir, tem uma coisa batendo assim na minha cabeça. Por isso que a gente pergunta para vocês, estou com dor de cabeça, que tipo de aperto, de agulhada, né? Como se estivesse estrangulando, como que é essa dor de cabeça? Só que a gente fala, estou com toda dor de cabeça, eu nem sei como que é. Mas é importante eu saber essa dor de cabeça, para eu investigar. Se ela está de aperto, se ela está como se tivesse um zumbido no ouvido, está com a dor de cabeça no ouvido, pressão. Né? Quando ela está aquela como se tivesse que vai explodir a cabeça, uma pressão intracraniana, uma pressão na cabeça. Parece que ela vai esmagar, minha cabeça ela vai explodir. Pode ser as meninges que estão inflamadas. Então, olha aí como é importante eu saber isso. É importante. Tá? Alteração do nível de consciência. Nossa, não estou me sentindo bem. Então, minha consciência, eu não consigo. É a mesma coisa que você chegar no hospital e perguntar para a pessoa. Como você está hoje? Onde que eu estou? Qual o seu nome? Eu não sei. Quantos anos? Quantos dias você está no hospital? Cheguei hoje à tarde. Mentira, já está 10 dias. Está o quê? Uma alteração do nível de consciência. Ele não sabe onde está, ele não sabe, ele está orientado em tempo e espaço. Então é importante eu entender disso. Cefaleia intensa, dor de cabeça, todo dia eu faço dor de cabeça, eu tenho uma dor de cabeça intensa todos os dias. Tá? Rigidez na nuca. Nossa, eu não consigo nem mexer, nem fazer assim na nuca. Só consigo ficar a cabeça assim. Aí melhora, assim. Então, a gente fala da rigidez na nuca. Sinal de Brudisky, ou levantamento involuntário da perna, tá? Porque as meninges começam a fazer isso, mas movimento involuntário da perna. Professor, meu Deus do céu, de vez em quando eu tenho espasmo na minha perna, no meu corpo. A minha pálpebra fica tremendo sozinha, alguma parte do corpo treme, não é nada não, tá? É normal, é espasmo muscular, é sobrecarregamento do músculo, perfeito?
precisa se correr com o médico, não. Tá bom? Quem já teve aquela cãibra e o músculo faz assim? Maravilhoso, né? Gostoso, uma dor. E não pode mexer, você quer apertar para sarar. O correto, eu já tive na batata da perna, é quando você tiver, você fazer isso para frente e isso para trás. Isso. Não dá, professor. Aguenta que dá. Tá? E aí, nós temos como que é realizada a função lombar de uma pessoa, para a gente saber se tem meningite. Ela pode ser tanto deitado como sentado, tá? Vocês, como auxiliar de enfermagem, tem que perguntar para o médico: doutor, vai fazer deitado ou sentado? Pode tirar o líquido da esquina. Então, o médico que vai solicitar, tá? Como vai fazer? Eu quero sentado, não quero deitado. E aí, sucessivamente, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Possíveis sequelas da meningite: perda de audição, distúrbio de linguagem, retardo mental, distúrbio motores e alterações de visão. Então, ele pode ter aí sequelas. Pode acontecer muito, tá? Diagnóstico: quimiocitológico e cultura de líquido cefaloenraquidiano, o LCR, que a gente aí acaba colhendo. Qual o tratamento? Antibiótico terapia. Antibiótico terapia. Eu não preciso saber nome de medicamento para vocês. Lembra que eu falei que eu não quero saber nome de medicamento? Qual o tratamento? Antibiótico terapia. Analgésico antitérmicos. Repouso, hidratação e controle dos sinais vitais. Quem são os sinais vitais? Nós temos 5, né? PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, a dor e temperatura. Então, os sinais vitais. Sinais vitais é dor, PA, que é a pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura. Tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho disso. Quando eu falo PA, pressão arterial. Quando eu falo frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura. Perfeito? Vocês têm aí. Então, já sabem que sinais vitais. Hidratação de nós já falamos. E aí, prevenção. Notificação compulsória. Essa meningite é de notificação compulsória. Se eu tenho numa unidade, se eu tenho numa escola, numa creche, eu tenho que notificar, porque aquelas outras crianças vai ter que ficar em observação. Perfeito? Lembrando sempre disso. Quimioprofilaxia para os comunicantes. Então, eu vou fazer a quimioprofilaxia. Professor, mas quem? O médico vai orientar como vai ser feita essa quimioprofilaxia. O que é uma quimioprofilaxia? Eu vou fazer antes de acontecer. A mesma coisa, quem já arrancou dente, o médico passou, o cirurgião dentista passou amoxicilina. Amoxicilina. Cuidado com o nome, não fala amoxicilina. É amoxicilina. Perfeito? Quando eu falo, tomo antes de arrancar o dente. Eu estou fazendo um procedimento profilático, antes de acontecer. Perfeito? Então, quando eu falo de profilaxia, é antes de acontecer eu tomo. Perfeito? Uma cirurgia, qualquer coisa nesse sentido. Imunização da influenza tipo B.
Opa, legal, existe uma vacina. Aí nós temos, do tipo B, nós temos a pneumocócica, que é para pneumonia, e nós temos a meningocócica, que é para meningite. Professora, onde eu tomo? Tem o BS que dá, mas pode ser pago para algumas pessoas. Perfeito? Quando é criança, normal. Isolamento do paciente. Eu tenho que isolar o quadro desse paciente. Não fica nenhuma criança junto com ele. Ele fica sozinho no quarto. Quando eu for entrar naquele quarto, eu tenho que entrar com máscara, com touca e avental. Quando a gente fala de EPIs, tá? Equipamento de proteção individual. EPIs. Equipamento de proteção individual. É obrigatório, na frente do quarto, colocar gotículas, tá? Prevenção de gotículas. A hora que eu sei que é prevenção de gotículas, eu tenho que entrar aparamentado no quarto, porque senão eu vou me infectar. Tudo bem? Fica claro isso para todo mundo? E aí nós viemos para a hanseníase, né? Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta, curável, causado pelo micobactério leprae, de lepra mesmo, tá? Antigamente, os leprosos ficavam em um local distante quando era leproso, perfeito? Conhecido como bacilo de Hansen, Gerard Amadeu Hansen, que é o nome do descobridor, é o nome dele, tá? No final, Hansen. E é uma doença mais antiga da humanidade, conhecida como lepra, e identificado como psoríase e outras dermatoses. O parasita ataca principalmente a pele e os nervos periféricos, mas pode afetar o fígado, testículos, os olhos. Não é uma doença hereditária. Nossa, meu pai teve, tinha que falar. Meu pai, você, meu avô teve, meu avô pai da minha mãe. Ele teve lepra. Só que aí a gente não pega porque é hereditário, não é uma doença hereditária, então nós não pegamos. Tá? E aí, para vocês verem, pode tirar mesmo dedos, um monte de coisa, a pessoa fica sensível. Então, tipo aqui, eu tô no fogão, se eu ficar com o braço assim, eu não sinto nada. Se eu espetar a agulha, não sinto nada. Por quê? Morre o nervo da dor. Então, eu posso colocar lá, ficar, e vai queimando, eu vou sentir. Uma panela quente é a mesma coisa. Tá? Transmissão. Para a transmissão da hanseníase é necessário um convívio prolongado com o indivíduo infectado, multibacilar, ou seja, aqueles que apresentam grande quantidade de bacilos na pele e nas vias respiratórias superiores. Superiores, ó. Parte superior, parte inferior. Pulmão, nós vamos ter então parte superior. E nós vamos ter nariz, coronas, e aí sucessivamente que a gente vai ver em anatomia. Tá bom? Também pode ocorrer pelo contato com bacilos existentes, que esteja no meio ambiente. Períodos de incubação de 2 a 7 anos, depende do sistema imunológico. Estou com o meu sistema imunológico enfraquecido, eu posso aí ter a doença. E aí nós temos classificação da hanseníase. Nós temos a hanseníase interminadas, que são caracterizadas pela presença de um ou mais manoas homorômicas com bordas mal definidas. Então, eu tenho elas que não são bem definidas, essas bordas, né? Então, elas podem ser irregulares. Eu tenho bordas da hanseníase e ela pode ser regular e irregulares. Tá? A hanseníase tuberculoide, que apresenta poucas lesões, com bordas bem definidas, comprometimento
hormônicas ou ocorre comprometimentos do tronco, do nervoso. Então, aí a gente acaba visualizando isso nessa Hanseníase tuberculose, e nós temos a Hanseníase viroviana, que é a leptomatose, que é o bacilo se multiplica causando perda muscular, diminuição da força muscular, formação de tubérculos e nódulos cutâneos. As lesões eritematosa é o que nós temos mais no Brasil, é essa, tá? E aí, ou ferruginoses pode ocorrer comprometimento da laringe, baço, fígado e outros. Tá? Diagnóstico. Lembrando que sempre eu falo, diagnóstico sempre é clínico, coleta de informações, conversa com esse paciente, conhecendo a história clínica desse paciente, e aí eu preciso também de um exame físico, ver aí, fazer função motora, teste de sensibilidade, tanto térmico, quanto quente, como frio, como furar o paciente. Perfeito? E aí a gente vai aí conhecer um pouquinho. Laboratórios, bacilo, raspagem intradérmica da lesão. Eu pego a lesão, faço uma raspagem e mando aí para o laboratório. Tá? E nós também temos imunológico, teste de milho alta, aplica-se 0,1 ml do antígeno, né, por via intradérmica na face anterior do braço. Perfeito? Então, nessa face anterior do braço, eu vou aplicar também a mesma coisa. A leitura deve ser feita entre 21 e 28 dias após a inoculação, quando eu acabei de injetar esse medicamento, né? Ou esse teste. Tratamento: dapsona, ciofazimina, rifampicina. O Ministério da Saúde recomenda a polioquimioterapia, com o objetivo de evitar a resistência bacteriana. Lembrando que também é de notificação compulsória, após a confirmação dos vacilos, e aí eu tenho que fazer. Diagnóstico precoce, tratamento do enfermo, seria bem mais rápido e ajudaria bastante esse paciente. Quanto mais rápido eu tenho esse diagnóstico, mais rápido eu consigo resolver o problema. Perfeito? E aí, vigilante dos contatos, pessoas que residem com o enfermo ou residem nos últimos 5 anos. Imunização com vacina BCG ajuda bastante. E aí nós temos a nossa surpresa. Eu vi que livro. Faça uma pesquisa, está aqui, sobre a lista das doenças de notificação compulsória 2020. Manuscrito com referência bibliográfica, capa e resumo sobre as doenças. E qual a importância para o mundo? E junto, pesquise. Surto, epidemia, pandemia, endemia. Qual é a diferença entre elas? Entregar dia 12 de 3 de 2020. Professor, eu vou entregar outro dia. Já vai perdendo a pontuação do outro dia. Professor, eu não venho esse dia. O que eu faço? Sempre chora. No outro dia que você me entregar, vai ser diminuído de ponto. Por quê? Eu estou pedindo um tempo aí bem rápido para todo mundo. E dá para fazer. Grupo, né, professor? Eu vou mandar tudo certinho. Não esquecendo, é manuscrito. Manuscrito. Sabe por que eu preciso do manuscrito? Porque eu preciso que vocês conheçam quais são as doenças que eu tenho que notificar. Eu não quero que você fale sobre a doença. Eu quero saber que você sabe. Cachumba, notificação compulsória. Rubéola, notificação compulsória. Então, coloca lá. Doenças de notificação compulsória. Vai colocar o número das doenças. Todas as doenças. Vai dar umas 190 doenças. E aí, o que eu preciso que vocês falem é sobre surto. Sabe por quê, gente? É horrível quando eu falo para vocês. Gente, nós estamos numa pandemia.
Aí eu tive um aluno que falou assim, professor, pandemia é só no Brasil, não é no mundo. Pandemia. Epidemia é só. Epidemia. O que é? Endemia. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, porque se eu falar para vocês, fica super fácil para mim. Se eu perguntar para vocês na prova, eu tenho que pesquisar. Então, quando eu estou lá atrás, o que é um surto? Por que acontece um surto? Então, olha a importância de vocês conhecerem, de vocês trabalharem com isso. Então, eu não preciso que vocês escrevam para mim, tipo, tuberculose, não, eu quero o nome das doenças de notificação compulsória, o nome só da doença. Vou falar. Eu já vi 198 em alguns locais. Tá? Mas assim, vou escrever uma delas, conhecer todas elas. Talvez vocês vejam doença que vocês nunca ouviram falar na vida de vocês. Mas é importante eu conhecer. Para eu saber o que eu faço de notificação. Então, procura lá qual a definição de notificação. Por que eu tenho que notificar uma doença? Olha a importância de eu saber por que eu tenho que notificar essa doença. Qual a necessidade de eu notificar? Qual é a necessidade? Por quê? Eu sabendo disso, é tão importante, vocês conhecendo isso, vai ser tão importante para mim, porque eu sei que eu plantei aquela sementinha, e quando você souber que tem uma pessoa com hepatite, você já foi no posto? Ou você soube que teve hepatite como? Porque assim, quem faz essa notificação? É o hospital? É a UBS? É quem que faz? Então, é importante eu conhecer, porque é fácil eu ser um burro intelectual. Estou estudando e não sei o que é uma notificação compulsória. E não sei por que notifica. Para quê? Qual a necessidade dessa notificação? Por que eu tenho que notificar? Hoje entra o Covid, né? O SARS-CoV-2. É por isso que eu pedi 2020. Para a gente saber que o SARS-CoV entra. E ele é de notificação. Tá? Agora, perfeito. Para que eu vou notificar? Por que eu preciso notificar? Prevenção. Para saber que naquele bairro eu tenho um surto. Para saber que naquele bairro eu já tenho uma endemia. Eu estou explicando. Né? Então, ó, automaticamente eu já penso, poxa, eu tenho um surto naquele bairro. O que eu devo fazer? Vou vacinar naquele bairro se eu tenho vacina. Porque hoje nós estamos com um problema sério de vacina da Covid. Nós estamos vacinando pouquíssima gente. Porque não se pensou lá na frente. O governo não pensou lá na frente. Olha como é difícil se eu tenho uma doença e está entrando, eu não penso lá na frente. Porque se eu já tivesse vacina, eu já tinha aí. Se você vê para o local aí de Israel, né? Ninguém certeza, Israel já está. Já não está, não tem mais doença. Não tem mais notificação de pessoas morrendo no caso da Covid. Eu acho que na China também, né? Também deu uma queda de mortes por Covid. Então, olha que importante isso a gente saber. Tá? Tudo bem, gente? Então, até aqui? Eu errei, gente. Oh, meu Deus, vocês já entregaram, né? Oi? Pronto, quem falou? Eu não errei.
Gente, eu joguei um monte de informação para vocês. E aí? Professor, eu queria esse trabalho que eu vou fazer manuscrito é um trabalho sobre todas as doenças que são relatadas por doenças compulsórias, né? Como que diz? Isso, Notificação compulsórias. Aí eu vou identificar todas essas doenças e só as doenças ou colocar o tipo de enfermidade na frente? não, eu quero só a doença, não precisa pôr enfermidade, não. Ok, então. A sua dúvida pode surgir muito. Certo. Obrigado, professor. De nada. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Esse trabalho é para entregar que dia? Dia 12/3/2021. Ok, obrigada. Imagina. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa que não entendeu? Você só quer ser gravado oficial? Vai. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Lembrando que se alguém se sentir com algum tipo de problema de saúde, tipo tiver com febre, alguma coisa, ou mesmo está com uma tosse, espirro, não é para vir para a escola presencial. Sempre eu vou estar fazendo essa aula desse jeito, eu vou estar trabalhando desse jeito. Inclusive, eu estou gravando para colocar no YouTube para vocês poderem assistir, né? Porque depois vai falar, mas o professor não falou. E eu falei, com certeza. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que vocês vão olhar e eu falei, comentei. Lá no finalzinho, que eu sou livrinho, lá no finalzinho, eu falei de cuidado de enfermagem. Aqui na lousa, que dá para ver também, tem tá aí os sinais vitais. Se eu pedir para vocês um cuidado de enfermagem nas doenças, sinais vitais, é importantíssimo vocês saberem. Isso aqui, ó, vai ser o carro-chefe de vocês. Vocês vão ter que aprender isso com água todos os dias, porque vocês vão ter que realizar no hospital, no pronto-socorro, na UBS, em qualquer lugar na vida de vocês, profissional. Isso aqui vocês vão ter que saber. Por isso vocês vão ter uma matéria que na saúde do adulto, vocês vão aprender quais os parâmetros sinais vitais. Tá? Então, vocês vão saber o que é uma hipertermia, uma hipotermia, o que é aí uma febrícula, o que é uma febre, né? Olha quanta coisa vocês vão aprender. Vocês vão saber tudo isso. Vocês vão saber quando é uma hipotensão, uma hipertensão, né? Uma hipertensão mediana, média, alta, uma crise hipertensiva. Então, só vai melhorando. Só vai melhorando. Mas é gostoso. Chega um dia que vocês falam, professor, eu não consigo absorver nada. O senhor fala, entra aqui, na hora fica aqui, mas depois sai. É automático isso. Não se preocupem. Não bote isso na cabecinha de vocês. Sabe por quê? Quando você chegar no hospital, que o médico, o enfermeiro, ou o professor falar para vocês, ó, vai aferir os sinais vitais. Vamos para os sinais vitais. Já sei, a PA, a dor, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, perfeito. Professor, mas eu não lembro dos parâmetros. Não lembro dos parâmetros? Usa um truque. Professora, estágio, olho, hospital, ó, deu 140/10. O paciente fulano de tal. Independente do valor que der, a pressão ou qualquer coisa, comunique o seu professor. Seu professor, se sinais vitais,
eu vou comunicar o valor, independente, até vocês ficarem, lembrarem mesmo, nossa, 150 por 10 é alta, eu tenho que comunicar. Eu acompanhei estágio, né, de um colégio X, e eu pedi para uma aluna, ela fazer as sinais vitais de um paciente. E aí essa aluna foi fazer. Aí chegou a auxiliar de enfermagem do hospital. Professor, você pode vir para o negócio? Pois não, sorrindo, feliz, né, com ela. Achei que ela falou alguma coisa boa. Ela falou assim, teve uma aluna sua, olha só, ela que falou, uma aluna foi bastante. Teve uma aluna sua aqui no hospital que ela aferiu uma PA e ela falou que a PA estava 180 por 10. E eu acabei de aferir a PA desse paciente e está 12 por 8. Eu falei, então talvez ela errou. Ela falou não, porque do meu outro paciente ela falou a mesma pressão. Estava 11 por 7. Tá bom, obrigado, aí eu fui lá, principalmente. Eu bem obrigado. Vamos lá ver a PA desse paciente. Ela foi lá. Gente, foi desse jeito. O estetoscópio, ele é no ouvido. Pegou, colocou o paciente. Professor, 180 por 10. Aí eu falei, tá, 180 por 10. Aí eu não sabia, eu fiquei sabe quando você fica sem jeito? Aí eu falei, afere de novo. Estetoscópio no pescoço. 180 por 10, professor. Aí eu falei, posso ver eu? Aí peguei o estetoscópio, coloquei no ouvido. Meu amor, tá 11 por 7. Professor, você sabe VPA? Aí o professor desceu. Eu não consegui me controlar. Aí eu falei assim, vou te pedir um favor. Amanhã você vai chegar aqui, você vai aferir os sinais vitais de todos os pacientes e vai trazer para mim. Gente, ela foi outro dia, aferiu o olhar, trouxe para mim. Tudo 180 por 10. Eu chamei que passa, pelo amor de Deus. Aí eu chamei ela e falei, por que? Não, professor, eu não tenho 180 por 10. Eu falei, olha, você vai embora para sua casa. Agora, no começo do estágio, você vai embora para sua casa. Você vai treinar no seu pai, na sua avó, no periquito, no papagaio, em todo mundo. E você vai chegar aqui amanhã a ferir o sinal de todo mundo. Ela veio a ferir o sinal de todo de novo, tudo igual, o estetoscópio no pescoço, um monte de coisa. Eu falei, pega suas coisinhas e vai para a escola. Volta para a escola. Você está reprovada na minha matéria. Eu dei 3 chances para ela. Não tinha mais o que eu fazer, gente. Eu estava... Ele, o professor Everaldo, assinado o meu atestado de burrice. E eu não podia fazer isso. Então, gente, está com dúvida? Professor, estou com dúvida. Não estou conseguindo fazer autoescuta. Olha os nomes que eu estou falando, totalmente. Não é escutar, é autoescuta. Eu vou fazer autoescuta dos seus batimentos. Tá? Então, gente, eu sei que é difícil. O nervosismo de vocês, um monte de coisa. Não é vergonhoso eu falar que eu não consegui escutar. Não é vergonhoso eu falar que eu não aprendi. Não é. É mais bonito você chegar e eu não entendi. Eu não sei. Você pode me perguntar? Porque vocês vão ter prática aqui na escola. O professor vai dar prática. Vai um aferir o outro. E vai excessivamente. Eu, quando eu estou pela tela, então, aí é mais para enfermeiro. O enfermeiro ele faz toda a parte, quando para de bater, ele vai e faz assim. Só que a gente não ensina isso para auxiliar, porque é mais para o enfermeiro. Né? Então, gente, eu vou falar para vocês. Aí eu chego aqui e coloco vocês. Gente, vamos hoje treinar a ferição de PA. Aí sabe o que acontece? Eu vejo que alguns alunos ficam batendo papo um com o outro. E não faz. Aí você vai falar para mim, professor, por que você não cobra daquele aluno? Qual a obrigação de vocês? Quem está pagando? Vocês não são das crianças. Vocês são adultos.
Então, a importância de vocês aprenderem no outro é importante. Independente, eu chamo gente de fora, vem aqui. Aí falo, quem vai? Aí, então vai você, meu bem, a gente já ninguém aí. A gente traz gente para vocês aprenderem, vocês não querem. A sede de aprender tem que ser de vocês, não minha. Eu já sei. Eu já veio que vem meus pais comprar Por enquanto, não. Não, vou passar tudo na hora certa. Tudo na hora certa. estágio mais ou menos saudável. Então, vocês vão ter aí, nós vamos passar uma informação para vocês. Nesse primeiro momento, daqui uns dias eu vou passar para vocês, porque vocês vão ter um estágio de saúde pública. Só que de saúde pública, como vai ser esse estágio? Orientar a população. São 20 horas. São, eu acho que 5 dias, 20 horas. De orientação à população. Aí, nós vamos fazer grupinho aí. Nossa turma é grande, né? Nós temos aí uns 53 alunos. 58 está no meu teatro. Mas aí, nós vamos fazer. Então, eu vou pegar um grupo que vai montar um cartaz para orientar sobre Covid. Uma outra turma que vai orientar sobre a importância da vacina. Um outro grupo aí, só para a gente ter cinco grupos ou 6 grupos, para a gente poder, só que vocês vão ter que estar de avental, cabelo preso, meninos não podem estar de boné, a gente dá toda essa orientação, né, para a pessoa, para quê? Para a gente não virar foco deles e orientar. Por que é importante vacinar? Por que é importante isso? Então a gente vai fazer um cartaz, eu acho que aí vocês podem ver se vai fazer um banner com o nome de vocês vão pesquisar sobre, aí vocês vão falar sobre pressão arterial. Por que é importante? Qual o repouso? Se precisa ter repouso. Então, mas eu vou falar isso, acho que já depois da nossa primeira prova, eu já vou falar isso para vocês. Porque quando acabar essa matéria, vocês vão ter 5 dias de estágio. Mas o estágio é na escola, entendeu? Orientando a população, nós podemos ficar lá fora orientando quem passa, e aí sucessivamente, entendeu? Podemos fazer várias coisas, mas aí nós vamos já pensando, eu já vou passar isso para vocês. E eu que vou estar acompanhando vocês nesses dias, nesses 5 dias. Ou a gente vai ver se vai ser um professor de estágio, ou como vai ser. Por quê? Vocês têm que lidar aí também com outras pessoas, tá bom? Então, aí só para vocês poderem entender um pouquinho, para a gente poder trabalhar com isso. Ok? Vou aí tentar ajudar todos vocês nos trabalhos, aí para a gente poder fazer. Então, eu acho que fica bonitinho um banner, porque fica o nome de vocês, tudo certinho, porque, querendo ou não, eu vou chamar a população, né? Eu vou orientar a população. Para alguns alunos, talvez, eu vou ver se dá para a gente ir no shopping, aqui de Itaquera, né? Ficar algumas horas. Então, tudo isso para a gente poder trabalhar. Tá? Mas precisa de branco. Quem tiver roupa branca faz, senão vai ter que ter o avental. O avental, todo mundo acha bonitinho o avental. É importante usar, tá? No dia que a gente for fazer essa orientação. E aí, é mais isso que nós vamos trabalhar, ok? Oi. Aí tem toda uma norma que a gente vai fazer juntos,